Olá, eu sou o André Victor Xavier Pires, sou estudante de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Paraná. Esse é o segundo trabalho de Programação Orientada a Objetos. Então, esse trabalho, o professor deu um contexto aqui do Banco Object, que é uma simulação de um banco que trabalha com contas correntes e contas poupanças. Então, passando aqui rapidamente pelos critérios que o professor exigiu, basicamente são essas 6 funções, onde o usuário pode criar contas correntes, criar contas poupanças, efetuar depósitos, efetuar saques nas contas. Existe também a função de aplicar correção, que ela aplica apenas nas contas de tipo poupança, e cadastrar e efetuar PICs, que só vão ocorrer em contas correntes. E por fim aqui a gente ainda tem a função de consultar o extrato das contas, beleza? Então, para implementar esse projeto foi desenvolvido esse diagrama de classes UML, onde a gente vai ter a nossa classe principal banco, a gente vai ter a classe conta, as subclasses da classe conta, que vão ser a conta corrente e a conta poupança, onde a conta corrente vai implementar a interface PIX e a conta poupança vai implementar a interface remunerada. Então, na interface PIX, a gente vai ter os métodos de cadastrar, efetuar e receber um PIX, e na interface remunerada, a gente vai ter o método de aplicar correção. Então, isso só vai acontecer nas contas poupanças e o PIX só vai acontecer em contas correntes. Então, eu vou rodar aqui o nosso código para mostrar a interface do usuário. Então, aqui ele já dá as opções, né? Criar conta corrente, criar conta poupança, depositar, sacar, aplicar correção, cadastrar, efetuar PIX, o extrato ou sair do menu. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é criar uma conta corrente, por exemplo. Eu dou o meu nome e o meu CPF. Então, aqui no CPF, ele tem um algoritmo de validação do CPF que calcula com base nos dígitos verificadores. Então, eu inseri aqui um CPF válido e ele já dá a conta criada com sucesso. O número da conta é a número 1, porque foi a primeira. Vai dar o tipo de conta que corrente, o nome e o CPF. Então, se eu tentar criar mais uma conta corrente no mesmo nome, mas com um CPF diferente, ou um CPF inválido, então ele vê aqui que o CPF é inválido, certo? Então eu vou criar mais uma conta aqui do fulano, com um CPF válido, que eu já testei. Então agora eu tenho a conta número 2, ela também é do tipo corrente e está vinculada ao fulano, o CPF do fulano. Vou criar aqui também uma conta poupança, André. Então, vou colocar aqui CPF válido. Então, a mesma pessoa pode ter uma conta poupança e uma conta corrente, vinculada ao mesmo CPF. Mas você não pode ter dois nomes vinculados ao mesmo CPF. Então, agora eu vou depositar na conta número 3, que é do tipo poupança, um valor de R$500. E se eu vier aqui na opção número 8, de consultar o extrato, e digitar qual conta que eu quero consultar o extrato, então eu quero a conta número 3, ele já mostra aqui que foi feita uma operação do tipo depósito, no valor de R$500, a data da operação e o saldo da conta. Beleza? Então, se eu quiser sacar um dinheiro dessa mesma conta número 3 e eu informar um valor maior do que o saldo que eu tenho, ele dá aqui o aviso de saldo insuficiente. Se eu tentar sacar um valor ok, então R$250, opa, então eu escrevi aqui o número da conta como se fosse R$250, então ele já dá aqui não encontrou a conta. Vou tentar de novo, sacar, número da conta 3, valor 250. Então, você sacou R$250. Se eu consultar o extrato da conta 3, ele já mostra aqui. Teve um depósito de R$500, depois disso teve um saque de 250, o saldo atual é de R$250. Beleza, então a conta poupança está funcionando normal e eu ainda tenho uma conta corrente no André e uma conta corrente no fulano. Então agora eu quero cadastrar essas contas no Pix. Então eu vou digitar aqui o CPF da conta número 1. Então ele já achou aqui e deu o CPF cadastrado com sucesso no Pix, Pix vinculado à conta número 1. Então tipo de conta corrente, Pix cadastrado. Beleza. Se eu tentar efetuar um Pix pro fulano, então ele pede aqui a conta de origem vai ser a número 1, e o CPF de destino eu vou colocar aqui o CPF do fulano. O fulano é uma conta corrente, porém a gente ainda não cadastrou ela no Pix. Então, se eu tento mandar um Pix pro fulano, o CPF de destino não está cadastrado no Pix. Então a gente vai ter que cadastrar também o fulano no Pix. Então eu vou digitar aqui o CPF do fulano. Cadastrado. E agora sim eu vou fazer um Pix pro fulano. Então a conta de origem é a número 1. O CPF do destino é o CPF do fulano. E o valor eu vou depositar R$100 pro fulano. Saldo insuficiente. 50. Ah, eu tenho 250 na conta 3. Então vou depositar na conta número 1 o valor de R$150. E vou fazer um Pix da conta 1 pro fulano. 7,35 no valor de R$100. Então, Pix de R$100 enviado para o CPF com sucesso. Se eu consultar o extrato da conta 1, ele já verificou aqui o depósito de R$150 e o Pix out de menos R$100, totalizando um saldo de 50. Se eu verificar o extrato
do fulano, que é a conta número 2, ele já deu aqui que recebeu o Pix de R$100. Beleza. Então aqui a gente já passou por quase todas as funções, só faltou aplicar correção, que ela só vai aplicar uma correção percentual nas contas do tipo poupança. Então eu vou selecionar aqui a opção 5, vou aplicar uma taxa de 1,95%, vou dar um Enter. Ele já dá aqui, aplicando correção em contas poupança, e ele dá aqui correção aplicada à conta 3, porque ela é a única conta poupança que a gente tem no nosso banco. Se eu consultar o extrato da conta número 3, a gente viu aqui que teve a correção com base no valor do saldo que era o atual, quando eu apliquei a correção. Ele faz o ajuste percentual e já adiciona aqui o valor da taxa. Então, os R$250 que tinha de saldo passaram a ser R$254,88. Então, agora que a gente já viu o diagrama de classe UML, já viu todas as funções funcionando, vamos entrar em mais detalhes aqui do código. Então, aqui está a nossa classe banco. A gente utilizou as bibliotecas ArrayList e Scanner para fazer a leitura dos dados inseridos pelo usuário. A gente tem uma ArrayList de contas, de todas as contas que estão cadastradas no banco. E a gente também tem uma ArrayList dos CPFs que estão cadastrados no Pix. Além disso, a gente tem uma variável aqui do número sequencial para gerenciar o número de cada conta. Então, ele vai começar em 1 para registrar a primeira conta cadastrada no banco. Tem um método aqui, buscar conta por número, que vai fazer um for em todas as contas da ArrayList para pegar o número delas, com a função getNúmero. Tem o buscar conta por CPF, que funciona de forma semelhante. Então, aqui a gente tem o método de validação de CPF. Primeiramente, ele vai substituir tudo que não for número por um espaço vazio, então ele vai remover pontos e traços, caso o usuário digite o CPF naquele formato usual. Vai verificar se ele tem realmente os 11 caracteres e também vai garantir que ele não seja um número repetido. Então, por exemplo, se o usuário digitar lá uma sequência só de números 1 ou só de números 0, ele vai retornar falso aqui na validação do CPF. Daí, se passar por isso, ele vai tentar fazer a verificação dos dígitos verificadores. Então, aqui ele faz a conta do primeiro dígito verificador e aqui ele faz a do segundo. Então, se passar por esse algoritmo aqui de validação, dá tudo certo. Se não, ele vai retornar como falso a validação do CPF. E aqui a gente tem o nosso método principal, né, a nossa main. Então, aqui basicamente ele vai ficar em looping mostrando o menu para o usuário. E dependendo da opção que o usuário selecionar, ele vai cair aqui nesse switch case. Então, a função de criar corrente vai ler o nome e o CPF do usuário, vai validar o CPF. Se não for válido, ele vai dar um aviso. E se for válido, ele vai aqui começar com essa variável existe como falso. Vai varrer todas as contas da ArrayList, pegando o CPF e vendo se é igual ao CPF que o usuário digitou. Vai ver se o nome associado àquele CPF é diferente do nome que o usuário inseriu. Então, se for diferente, ele vai dar que o CPF já está cadastrado em outro nome. Se não, ele vai verificar se o C a conta é uma instância de conta corrente. Então, se sim, ele vai dar que já existe uma conta corrente e vai dar que o existe igual a true. Beleza? Agora, se a conta ainda não existe, ele vai adicionar a conta na ArrayList com o número sequencial, o nome e o CPF inseridos pelo usuário e vai somar aqui o número sequencial. Para criar a conta poupança é um método semelhante, então vai fazer a mesma etapa lá de verificação de CPF, do nome, e vai adicionar, só que ele vai adicionar uma conta poupança. Então aqui ele vai verificar se C é uma instância de conta poupança, então ele vai dar aqui o aviso que já existe. Se não existe ainda, ele vai chamar aqui o construtor da conta poupança e vai adicionar o número sequencial da mesma maneira. Então cada conta, independente se ela for poupança ou corrente, ela vai seguir o número sequencial aqui do banco. Depositar dinheiro, então aqui ele vai pedir ao usuário o número da conta, vai salvar esse número, e a gente vai chamar o método buscar conta por número, que vai retornar um objeto da classe conta. Se a conta não for nula, então a gente solicita o valor a ser depositado e chama a função depositar. Então vamos entrar aqui na definição da função depositar. Ela vem lá da classe conta, então ela está publicada aqui. Então o que ela vai fazer? Ela vai depositar um valor do tipo double. Então ele vai vir em operações.add, então ele vai chamar o construtor da operação, vai falar que o tipo é depósito e o valor. Então ele vai criar uma instância de operação. Então toda operação vai ter uma data que a operação foi realizada, vai ter o tipo da operação e o valor que teve aquela operação. Então voltando aqui, se a conta for nula, ele dá o aviso para o usuário. E aqui a gente tem o caso 4, né, que é de sacar dinheiro, que vai funcionar de uma maneira parecida. Então vai pedir o número da conta, vai buscar a conta e vai chamar a função sacar, que se o saldo for maior do que o valor, então ele vai adicionar na ArrayList operações uma nova instância da classe operação, que vai ter o tipo saque, só que dessa vez aqui vai ser menos o valor, que a gente vai usar lá para gerar o extrato depois. E o case 5, aplicar correção, então é aquela taxa de correção, né, que a gente aplica nas contas poupança. Então aqui ele vai pedir a taxa, vai substituir vírgula por ponto, e aqui ele vai iterar sobre as contas da ArrayList
identificando se elas são instâncias de conta poupança, porque é só nas contas poupança que vai ser aplicada a correção. No case 6, a gente tem a função cadastrar Pix, que vai pedir o CPF, vai validar o CPF, e vai de novo entrar na nossa arraylist. Então ela vai pegar a conta, vai pegar o CPF dessa conta e comparar se ele é igual ao CPF que o usuário pediu. E também essa conta tem que ser uma instância de conta corrente. Então, se todas essas condições forem aceitas, então conta Pix vai ser igual a conta. Depois aqui a gente tem mais um if else. Se a conta Pix for nula, então o CPF não pertence a uma conta corrente, ou não está cadastrado no Pix. Agora, se o conta Pix não for nulo, então a gente vai fazer aqui, a conta Pix vai ser tratada como uma conta corrente, usando aqui o polimorfismo, e vai chamar a função cadastrar Pix com o CPF que o usuário informou. No efetuar Pix, a gente vai solicitar o número da conta de origem para o usuário. Então, aqui é uma condição de limpar ali o buffer do menu. Então, ele vai só verificar se não tem mais nenhum inteiro. Então, isso aqui é para evitar erros de digitação do usuário. Daí, se passar por aquela verificação, o que o usuário digitar vai ser salvo aqui no número da conta de origem. A gente vai chamar buscar conta por número, com o número da conta de origem, a gente vai ser armazenado aqui a conta nessa variável. Se essa conta for da instância conta corrente, ele vai verificar se o CPF Pix tem aquele CPF que o usuário informou, né? Então vai ver se na arraylist dos CPFs cadastrados no Pix, se tem o CPF daquela conta que o usuário falou. Se não tiver, então a conta não está cadastrada no Pix. Agora, se tiver, ele vai perguntar o CPF do destino e vai fazer a mesma coisa. Então, as duas contas têm que estar cadastradas no Pix para a gente continuar a operação. Vai pedir o valor do Pix. E aqui a gente vai chamar de novo a conta origem, tratando ela como uma conta corrente, e vai chamar o efetuar Pix do CPF de destino com o valor informado pelo usuário. Por fim, aqui o extrato, né? Então ele vai pedir o número da conta do extrato que você quer observar, vai buscar a conta por número. Se essa conta não for nula, ele vai chamar o getExtrato. Esse getExtrato, ele está definido aqui na classe conta, então o saldo começa igual a 0. Ele vai printar aqui a formatação do extrato e vai varrer toda aquela arraylist de operações que a gente foi alimentando ela toda vez que a gente fazia o sacar ou depositar. Então a gente ia adicionando instâncias naquela arraylist. Agora a gente vai varrer ela, somando no saldo o valor das operações. Então a gente vai pegar o getValor da operação e vai somar no saldo. E por fim aqui a gente vai printar o saldo daquela conta. Então passamos por todas as funções aqui da classe banco. Agora a conta corrente, a gente vê aqui, como a gente viu lá no OML, a classe conta corrente, ela estende a classe conta, então ela é uma subclasse, que implementa a interface Pix. E ela tem aqui ainda o Pix ativo. Tem os construtores, as redefinições, né, cadastrar Pix, efetuar Pix, receber Pix e o toString. Então aqui de novo, ele vai fazer todas as verificações de origem, destino, CPF, vai verificar e vai realizar as operações de Pix. Aqui a gente tem a nossa classe conta, então toda conta vai ter o número da conta, o nome da pessoa, o CPF e a arraylist de operações, como a gente já mencionou anteriormente. Aqui a gente tem a interface Pix só com o corpo, né, dos métodos, então cadastrar, efetuar e receber Pix, por isso que a gente tem que redefinir aqui na conta corrente. A gente tem aqui a classe operação, então os construtores, o getValor e o toString. E a gente tem aqui a interface remunerada. Então, a interface remunerada só tem o corpo também do aplicar correção. E a conta poupança, ela redefine o aplicar correção, pega o saldo atual daquela conta e multiplica pelo percentual da taxa. Então, com isso a gente percorreu todo o código, a gente viu aí que a gente conseguiu implementar interfaces, fizemos herança de classes, utilizamos o polimorfismo para contas correntes e a conta, e com isso a gente conseguiu implementar todas as funções ali solicitadas pelo professor. Obrigado pela atenção e até mais.